No dia 13 de outubro, comemoramos o Dia Internacional da Linguagem Simples. Para celebrar a data, o TCE Ceará apresenta algumas das ações já implementadas aqui no tribunal, na busca de defender o amplo acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Este é o tema da nossa entrevista da semana e do videocast Conexão Cidadão. Para começar, Carol, em todas as nossas conversas assim, de pré-produção para esse programa todo, eu me lembrei muito, né, que você tinha até comentado que ficava comparando os documentos, né? Antes e depois da linguagem simples e como isso era gritante essa diferença, né? Parece que tinha um abismo, assim, dois documentos completamente diferentes, né? Aí, Paulo, eu pergunto para ti, para que as pessoas entendam, assim, de forma assim, bem conceitual, o que é a linguagem simples? Cara, a linguagem simples é uma técnica de comunicação, né? E essa técnica ela tem o objetivo de tornar aquelas informações que são passadas para o leitor, para quem está acompanhando, claras, objetivas, né? E que alcance a necessidade. Então, assim, o que é um texto em linguagem simples? É aquele texto, eu estou falando texto, pode ser um documento, pode ser uma página web, onde o cidadão, quem está procurando a informação, encontra rapidamente o que precisa, né? Ao ler esse texto, ele entende o que está se querendo falar ali, e também ele pode tomar ele pode utilizar aquela informação para alguma ação, ou só para tomar conhecimento ou para tomar alguma ação. Então são essas características também. E como é que foi a experiência que o Laboratório de Inovação e Controle, junto com a Secretaria de Serviços Processuais, realizaram com relação à aplicação da linguagem simples? Pronto, o legal que foi, o Laboratório de Inovação do Tribunal, quando ele foi implantado, ele já começou com esse trabalho de linguagem simples. Foi assim, o primeiro trabalho, digamos, a primeira área que ele trabalhou. No início de 2020, a gente começando a trabalhar online, né, a pandemia acontecendo, e a gente começou a trabalhar nessa área. E aí, para começar, a gente primeiro precisava entender o que é a linguagem simples. Então, teve uma formação, durou um ano, toda online, como eu falei, e a gente aprendeu a técnica, como usar a linguagem simples, que pontos a gente tem que analisar quando um documento ele é traduzido, vamos dizer assim, simplificado. Aí foi muito bacana essa experiência, a gente fez com o apoio do laboratório Íris e trabalhamos junto com outro tribunal, foi de Santa Catarina, então assim, todo mundo aprendendo junto, né? Aí foi o início realmente do uso da linguagem simples aqui, aí a gente fez testes, né, porque era uma formação, né? Logo, aí que foi inclusive nos documentos da ouvidoria, né? Que a ouvidoria disponibilizava, mas era o quê? Era explicando para quem necessitava do serviço tribunal de solicitar uma cópia de processo, uma cópia. Era uma coisa assim bem básica que o jurisdicionado não entendia, muitas vezes. Não era clara, bem complexa. A gente fez uma simplificação disso aí. Como é que a própria Secretaria de Serviços Processuais foi inserida dentro desse processo, né? A gente pode resumir os benefícios advindos da implantação da linguagem simples na SSP em dois bons resultados, relevantes resultados. O primeiro trata da eficácia das nossas comunicações, né? Na medida que eu utilizo uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, eu diminuo as dúvidas do nosso jurisdicionado, do destinatário da comunicação, facilita a compreensão, né? E então eu melhoro a nossa resposta. Reduzir jargões técnicos, né? Jargões jurídicos, né? A gente lembra que a maioria do nosso jurisdicionado não tem formação jurídica, né? Então, na medida que eu diminuo esses termos muito técnicos, né? Trago uma linguagem mais simples, mais objetiva, mais clara, eu trago também eficácia para as nossas comunicações, para as nossas respostas. Eu diminuo mal-entendidos, mal-interpretações e o destinatário consegue responder a contento o que o tribunal está querendo, né? Esse é um dos grandes benefícios ou talvez o principal benefício trazido pela aplicação da linguagem simples nas nossas comunicações processuais. E o segundo foi a eficiência, a melhoria na eficiência das atividades da SSP. Por quê? Na hora que eu diminuo no nosso conteúdo
das comunicações. O número de informações, eu elimino uma grande quantidade de informações, eu elimino, consequentemente, a possibilidade de erros. E diminuo também a necessidade de revisões e de correções nos nossos textos. Isso gera, consequentemente, uma agilidade para as atividades da SSP, né, e melhora a nossa eficiência operacional. Então, eu poderia resumir que a implantação, nesses dois grandes resultados, a implantação da linguagem simples na nossa atividade. A eficácia das comunicações e a eficiência operacional lá da nossa secretaria. Até porque, né, eu percebo que a linguagem simples não é uma infantilização dos textos. Né? Pronto. A gente tem que ressaltar que a aplicação da linguagem simples não causa prejuízo à formalidade, né, e a formalidade necessária dentro de um contexto jurídico. A gente simplifica sem causar prejuízo, né, a formalidade que a comunicação precisa. Houve também um grande avanço no nosso diário oficial, né, que hoje a gente tem uma seção própria da SSP, bem definida, e ao final, com algumas orientações, instruções, e ao final temos alguns QR Codes explicando mais detalhadamente as espécies de comunicação que existem hoje nos regimentos do TCE. Até porque é interessante, né, o uso de recursos visuais e até de links, até porque a maioria das pessoas acessam mais as informações pelo celular do que necessariamente por computadores, né? Exatamente. E o bacana é que a gente espera que isso torne uma cultura, né, da organização. Vocês da área de comunicação foram formados a falar de forma de fácil compreensão, né? Mas as áreas técnicas, a gente trabalha, né, mais dentro assim dos processos. Não, a gente se preocupava mais assim em colocar o que precisa, mas talvez sem ver assim, se outra pessoa que não é da área for ler, será que ela vai entender, né? Então isso aí está começando a espalhar, né? A gente espera, né? Espalhar na organização esse hábito de tentar ser claro. Bem, a gente agradece muito a participação de vocês aqui no Conexão Cidadão. Obrigado mais uma vez, Carol, Dimitri, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho aí sobre a implantação da linguagem simples, que foi de grande relevância lá para a Secretaria de Serviços Processuais. Obrigado pela participação, né? Outras áreas do tribunal, a gente nota que também está avançando, né, nisso. E gostaria de só reforçar que o tribunal disponibiliza essa metodologia que foi desenvolvida pelo próprio tribunal para os setores e, quem sabe, até para a sociedade, para os órgãos utilizarem.